Boa tarde a todos. Hoje temos como palestrante o professor Giovanni Silva. O professor Giovanni ele é professor no Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Ele é formado na Universidade Federal do Ceará. Ele aqui, apesar de estar morando em Portugal, ele é aqui do Brasil, cearense. Fez o seu mestrado na Universidade de São Paulo e o seu doutorado ele fez no Instituto Superior Técnico também. Certo? Bom, o professor Giovanni ele já ministrou várias disciplinas de graduação de pós aqui no Brasil e no exterior. E ele tem vários artigos publicados, majoritariamente nas áreas de análise de sobrevivência, modelos espaço-temporais, modelos lineares generalizados, modelos aditivos generalizados, estatística computacional, estatística bayesiana. Além disso, ele é coautor de 3 livros, né? Modelos lineares generalizados, modelos espaço-temporais para taxas multiestados, proporções e processos e estatística bayesiana. Bom, mais uma vez, Giovanni, muito obrigado por estar aqui conosco, da nossa palestra, e se você à vontade para começar, se quiser. Ok, Michel, muito obrigado pelo convite, a Vera, todos os amigos aí de São Carlos e não só. Para quem não sabe, eu também não estava na minha biografia, mas quando licenciei-me, também dei aula na Universidade Federal de São Carlos, 1 ano, e foi de lá que vim para Portugal e cá estou deste ano. Eu tenho aqui um trabalho que eu espero que vocês gostem, é uma análise conjunta de tempos de sobrevivência, vamos dizer, global e tempos de recidivas, baseado em cópulas. Isso é uma abordagem que foi proposta aqui a Beatriz Lourenço, que está na assistência. A Beatriz foi minha aluna, agora está numa de ganhar dinheiro, então agora foi contratada e deixou a investigação. Mas depois de concluir o trabalho, né? E depois, um Antônio Pinto, que é um médico aqui do Instituto Português de Oncologia, com quem tenho trabalhado já por muitos anos. Ele tem me ajudado a perceber muitas das coisas sobre dados oncológicos e as especificidades associadas a isso, e, nomeadamente, ele trabalha com um banco de tumor, um banco gigantesco, e nós aqui pegamos, em conversa com ele, pegamos a motivação que é o cancro da mama em mulheres, e com base nesse estudo de cancro da mama, nós tiramos aqui um trabalho, que é o mestrado da Beatriz, com relação à análise conjunta de 2 quantidades, 2 tempos de sobrevivência. Como o Michel já disse, eu sou do Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e também pertence ao Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa. E vamos aqui ao que importa. Então, nossa motivação é essa, um conjunto de dados bem interessante, um estudo bem interessante, proposto pelo Antônio Pinto, e lá conseguimos. Eu vou fazer uma introdução ao longo desses 50 minutos. Provavelmente, se eu passar, eu não costumo passar, mas eu pedi o Michel para ajudar-me, quando faltasse assim, 5 minutos, desse assim, um toque, para uma mãozinha, qualquer coisa que eu possa identificar, e para que eu possa avançar. A divisão do trabalho tem desde a motivação, que eu aqui coloquei na introdução. Na realidade, os modelos de sobrevivência conjuntos, vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. A solução para a análise desses modelos,
que é baseado em cópulas. Nós vamos aqui, uma dificuldade maior desse estudo é a construção da função de verossimilhança. Para concluir, nós vamos fazer uma análise desses cancro, como diz aqui em Portugal, cancro da mama, e vamos perceber aqui os resultados. Alguns resultados favorecem a análise conjunta, outros nem por isso, e vamos colocar todos, e vocês podem julgar a vantagem ou não de ter uma análise conjunta. E por fim, algumas conclusões. O cancro da mama, aqui, pronto, todo mundo já sabe que é uma das causas de morte das mulheres, né? O cancro que mais mata, e a incidência das mulheres. Acho que isso é transversal, quase todos os países têm esse tipo de coisa, como o cancro da próstata também é muito frequente nos homens, o cancro da mama é muito frequente, é o mais frequente entre as mulheres. Nós colocamos aqui 25%, cerca de 25% do total do número de novos cânceres da mama diagnosticados em 2018, é um resultado que a Beatriz conseguiu tirar para mim. Depois, 2 milhões de novos casos de câncer em mulheres foram diagnosticados em 2018. Em Portugal, o mais frequente câncer da mama, é um dos mais frequentes, ok? Líder de mortalidade entre as mulheres. Então, aqui nós tínhamos todo o interesse em focar no cancro da mama. Já agora, eu não coloquei um slide aqui, mas para mim é muito importante. Deixa-me só voltar aqui. É aqui. Essa parte que me interessava. Na verdade, tinha um slide. Quando a gente trabalha com o pessoal do Instituto de Oncologia, eles estão sempre pedindo-nos para fazer, faça um estudo do tempo de sobrevivência global. E depois perguntam o seguinte, mas seria também importante fazer um estudo complementar com o tempo da recidiva, até a ocorrência da primeira recidiva. Geralmente é isso que nós chamamos aqui, é o disease-free time e depois o overall survival time. E aí eu sempre questionei, mas por que eles precisam sempre isto? Não seria mais interessante fazer uma análise conjunta? Agora, explicar ao médico que nós podemos fazer uma coisa conjunta não é fácil. Isso é a mesma coisa de explicar ao médico que, em vez de análise univariada, já que acho que a assistência é toda estatística, né? Em vez de uma análise de regressão univariada, simples para cada covariável, dizer que existe uma análise de regressão múltipla. Então, é muito complicado. Eles estão sempre, os médicos, estão sempre a ver a coisa de forma univariada. Isso, o exemplo que eu vos falei, é simplesmente o efeito de uma covariável, mas, mais do que isso, mais do que o efeito de uma covariável, também são os tempos de vida que está em causa. Então, assim, comecei a ficar muito preocupado, dizendo, e que se a gente fizéssemos a reunião dessas duas coisas? Então, não é ideia nova, e depois que nós começamos isso, a Beatriz encontrou alguns trabalhos, sobretudo nas disciplinas, nas revistas de medicina, que já começaram a fazer isto, ou seja, já começaram a perceber melhor o mecanismo entre o tempo de sobrevivência e o tempo livre da doença. Para que vocês não fiquem... o TDF que vocês estão vendo aqui é o tempo do momento do diagnóstico até a primeira recidiva, tá bem? Do câncer, do cancro. E o tempo de sobrevivência global é desde o diagnóstico até a morte, ou não, ou censura do paciente. Então, já perceberam que um está contido dentro do outro, ou seja, o tempo global contém o tempo livre da doença, então eu já antevejo que há certamente uma associação entre os dois. Mas o que me interessava aqui
era estudar como é que essa parte conjunta pode nos ajudar a perceber a existência de uma recidiva e, depois, quais são os fatores que podem, de certa forma, acelerar a morte ou não com o censura a seguir. Então, era perceber melhor esse mecanismo. Tivemos uma dúvida de quais eram os tempos que devíamos definir, mas foram esses que nós escolhemos para trabalhar. Uma vez delineado que estamos a trabalhar com tempo de sobrevivência, nada mais lógico, e aqui volto para a análise de sobrevivência, onde vocês sabem que na análise de sobrevivência ela acaba por se diferenciar das demais análises de dados, porque tem características específicas, o tempo de sobrevivência pode ser observado ou não, fim do estudo, então aqui tem a ocorrência de censura. Perante isso, para indivíduos que não tenham o tempo de falha, ou o tempo de vida observado, então o que nós praticamente o que sabemos dele é que a sua sobrevivência é superior a um determinado tempo. Então, em vez de trabalhar com modelo de regressão, em vez de trabalhar com médias, que é o usual em modelo de regressão, a análise de sobrevivência opta sempre por trabalhar com outras quantidades, nomeadamente a função de sobrevivência, que vocês estão aqui vendo definido, que também é conhecido com outros nomes, determinadas áreas, é a função de fiabilidade ou de confiabilidade, como se diz no Brasil, ou a função de duração, como se diz na economia e como se diz fiabilidade na engenharia, tá bem? Ou também trabalharmos em função da função de risco, as function aqui, que é definida aqui como a taxa de falha, como vocês estão a ver, desde que esse dt tende para zero, seria a taxa de falha, que, se o t é absolutamente contínuo, conseguimos aqui fazer essa relação entre função de risco e função densidade, probabilidade e função sobrevivência. Então, era só para chamar a atenção de vocês que, por estar na sobrevivência, vou optar por estudos com outras quantidades que não aquelas mais usuais em análise de dados. Aqui temos aqui um quadro que talvez faça com que vocês percebam onde é que eu estou me sintonizar. Eu tenho duas quantidades, dois tempos, onde interessa trabalhar. O tempo 1 é o mínimo entre o tempo de recidiva e o tempo de censura recidiva, supondo que igualmente essa censura pode ser aleatória. Então, mas aqui temos essa definição. Por T2, novamente, o mesmo mínimo entre dois tempos, entre o tempo de sobrevivência global e o tempo de censura global, ok? E nessa sequência, nós conseguimos ver que 4 cenários são aqui, basicamente, os cenários que podem ocorrer. O primeiro cenário, nós temos aqui a ocorrência, esse indicador de evento, significa a ocorrência da recidiva e a ocorrência do óbito. Então, nesse caso aqui, nós temos quer o primeiro evento, essa primeira recidiva, e a morte. Nós também temos o segundo cenário, que nós temos a primeira recidiva, mas não é observado a morte, e, portanto, temos a censura. Então, aqui, como vocês estão a ver, os indicadores dá só a primeira recidiva e não dá indicador de morte. Nessa sequência, existe aqui uma relação entre T1 e aqueles TF que vocês estão a ver, porque quando eu estou num cenário, o T1 é certamente 1, ou o TD, ou o TOS, e por aí vai. Então, é só para vocês perceberem, para completar os 4 cenários, temos o terceiro, onde não é muito comum, isso eu conversei com o médico, que é nós termos aqui a não observação da primeira recidiva, e sim diretamente a morte, tá bem? Do paciente. E o último cenário, não é observado nem uma recidiva e nem a morte do paciente, e é um cenário muito favorável ao paciente, mas temos que contemplar cada um desses 4 cenários. No meio disso tudo, é preciso criar mais coisas. Havendo 2 tempos de sobrevivência, ok? Nós podemos pensar na função de sobrevivência conjunta. Então, vocês sabem que temos aqui 2 tempos, o tempo de sobrevivência, podemos definir em termos de função de sobrevivência conjunta,
uma opção. Outros autores têm feito a opção de trabalhar com a função de distribuição conjunta. Essa é muito comum em alguns trabalhos, não trabalhar com a função de sobrevivência conjunta, mas sim com a função de distribuição conjunta. A relação entre a função de sobrevivência conjunta, se nós fizermos aqui um desenvolvimento da probabilidade da interseção desses dois eventos que vocês estão vendo aqui, nós conseguimos colocar que isto é 1 menos a função marginal do T1, a função de distribuição marginal do T2, mais uma quantidade de conjunta, ou seja, a função de distribuição conjunta do T1 e com o T2. Aqui, se nós tivéssemos só marginais, já tínhamos uma vida um pouco facilitada, né? Porque conseguimos colocar nossa função de sobrevivência conjunta em termos só de marginais. Não é o caso, nós temos aqui essa função de distribuição conjunta, que é preciso defini-la. Nessa sequência, nós já é comum, quando se fala em funções conjuntas, pensar em funções de cópula. Qual é a ideia da função de cópula? A ideia aqui já vem do Slack, ok? Em 1959, e é muito simples. A ideia que ele propõe é que se eu tenho uma conjunta, eu consigo exprimi-la em termos dessa função cópula C, que é, na realidade, faz uma ligação entre as marginais, a F1, a F2, a Fn, e a tal conjunta. E onde essa função cópula é única. Então, ele descobriu isso já há algum tempo, e muita gente pode usar. Agora, qual é a função cópula a usar? Essa também é outra questão. Eu queria só fazer um parênteses, que é essa abordagem por cópula é uma abordagem, tá vendo? Eu também já tenho feito outros trabalhos de modelos conjuntos que eu uso efeitos aleatórios para medir para quantificar essa associação entre variáveis, ok? Então, nesse caso aqui, nós optamos, foi o desafio que eu tinha feito a Beatriz, nós tentarmos trabalhar com essas funções cópulas, né? Então, não é simples trabalhar com isto, mas com o avanço de alguns packages, lá se consegue avançar, ter um pouco mais de resultados. Aqui, nesse quadro, vocês estão a ver aqui alguns cenários das mais conhecidas funções cópula. Clayton é muito conhecida, ok? Gumbel também é outra, Frank também é, Joy também são as mais conhecidas. Elas geralmente têm um parâmetro, que é o parâmetro cópula, que, de uma certa forma, vai medir a associação entre os dois tempos. Então, esse parâmetro cópula vai medir a associação desses dois tempos, e, como vocês estão vendo, tem essa expressão, esse parâmetro, em alguns casos, olha, de 1 até mais infinito na Gumbel, ou também na Joy, também mais desse tipo, na Frank, está na reta, excluindo aqui o 0 também. Então, eles existem, geralmente, esse parâmetro que vai, de uma certa forma, contribuir para perceber melhor como é que está a associação, essa estrutura de dependência entre as duas variáveis aleatórias supostamente correlacionadas. Se elas não forem correlacionadas, resolve-se o problema muito simplesmente. Nós temos um caso de dependência, todo mundo sabe. A conjunta é o produto das marginais. Então, aqui nós não vamos ter nenhum problema, nosso objetivo é perceber. Na nossa motivação específica, uma está contida dentro da outra, então é natural que elas sejam relacionadas. Não estou aqui a apostar noutra coisa. Como vocês estão vendo, eu consigo colocar ou daquela forma que eu vos disse, ou já para a função de sobrevivência, colocar aqui uma função cópula, indexada pelo parâmetro θ, e que sejam funções marginais, sobrevivência marginais T1 e T2. Posso fazer assim, ou posso colocar cópula na função de distribuição conjunta. Então, temos aqui as duas opções. Alguns autores fazem de um jeito, outros fazem de outro. Sigamos. Por vezes, esse parâmetro θ, que é o parâmetro da cópula, não é fácil de interpretar. Como vocês viram, ali depende do suporte
do domínio do teto, onde é que ela atua, é difícil. Então, por vezes, as pessoas usam esse coeficiente de associação, que é o Kendall-Tau, e que está aqui definido, e que nós podemos também colocarmos a nossa cópula aqui, e, de uma certa forma, podemos ter uma interpretação. Aqui já fica mais claro, novamente, esse tal kappa significa dizer que é zero quando não há associação, ou uma alta associação positiva quando se aproxima de 1, e se aproxima de -1, uma alta associação negativa. Ok, já muito parecido com o coeficiente de correlação que todo mundo conhece na estatística, né? Sigamos. Uma tarefa difícil, como eu disse no início, era a construção da função de verossimilhança. A construção da função de verossimilhança aqui vai requerer algumas funções. No cenário 1, quando se vocês ainda recordam, ambos acontecimentos ocorrem, ou seja, há uma recaída e há a ocorrência da morte do paciente. Então, na realidade, eu tenho informação, da mesma forma como eu tenho no caso univariado, sobrevivência univariada, eu teria a função densidade, probabilidade para o T, aqui eu teria um conjunto T1 e T2, tá bem? Aqui eu coloquei dessa forma, assim, para vocês perceberem que eu estou pensando numa densidade. No cenário 2, aqui, novamente, contemplo a ocorrência da recaída e a censura da morte. Novamente, a não ocorrência da recaída e diretamente eles passam para a morte, tá bom? Cenário 4, nem a ocorrência da recaída, nem a ocorrência da morte. Essa construção, nós tivemos a observar em alguns livros, isso em Lawless, agora na segunda versão, em 2002, já se falava disso, não era uma coisa nova. Vocês estão vendo, eu estou usando aqui 2 indicadores, e o Lawless já, de certa forma, já ajuda a percebermos como é que faremos a construção da verossimilhança, o que seria aqui a densidade das duas, e o que seria... Essa expressão não é tão simples de deduzir, mas algumas pessoas deduziram, nomeadamente, eu não referi aqui, mas existe um trabalho de 2010 que eu apontei aqui, que já tínhamos falado com a Beatriz, que é de brasileiros, é o Carlos Santos, de Maringá, e o Jorge Ascar, que é muito conhecido, já foi professor há muitos anos da Federal de São Carlos. Em 2010, eles fazem, inclusive eles demonstram a construção dessa expressão que eu vos mostro aqui na equação 11. Aqui tem só uns detalhes mais técnicos. Eu estou pensando que eu posso, vamos chamar função de risco marginal para a recidiva, o J igual a 1, ou para a sobrevivência global, o J igual a 2. Tem essas expressões que vocês estão vendo. Essa é entendida aqui como subvenções marginais, entre aspas, né? Porque não exatamente. Depois, Hogarth, que é outro também muito conhecido, tem um livro de sobrevivência, também já falava desses modelos conjuntos e a construção da verossimilhança, e ele mostra que conseguimos fazer essa relação que vocês estão vendo. Nem todas conseguimos colocar aqui, mas, em geral, conseguimos colocar toda a nossa verossimilhança em termos ou de funções marginais ou da função de sobrevivência conjunta, que, uma vez usando cópulas, passa a ser função de marginais. Então, essa é a ideia que está por trás da construção da função de verossimilhança. Depois, aqui, não estou enganado, há uma simplificação aqui. Aqui é uma questão de apresentação. Como vocês sabem, por vezes, a função de verossimilhança em análise de sobrevivência não é posta em termos da função de densidade ou da função de distribuição, mas sim em termos de função de risco. Nesse caso, eu teria que contemplar a tal função de risco bivariada e as tais, vamos chamar assim, marginais, função de risco marginais e a função de sobrevivência conjunta, tá bem? Só para chamar a atenção de vocês. Na realidade, essa que vocês estão vendo aqui, ela também pode ser posta em termos de função de sobrevivência bivariada. Dito isto,
nós estamos aqui no cenário que era aquele que queríamos. Qual é? Deixa eu voltar com o slide anterior, que é montar uma função de verossimilhança que dependa de marginais, e aquela componente da função de verossimilhança que depende da distribuição conjunta do T1 e do T2, ou função de distribuição ou função de sobrevivência, ela pode, de certa forma, ser posta como ser substituída por uma cópula de marginais, vamos chamar assim. Ok? Dito isto, chegamos, então, à nossa motivação. Nós criamos o cenário. Já agora, eu falei só da função de sobrevivência. Para quem me conhece, eu geralmente continuaria aqui a falar da função de distribuição a posteriori. Nesse trabalho, nós não fizemos uma abordagem bayesiana. Então, ficamos para uma abordagem frequencista, tá bem? Mas, como vocês estão vendo, uma vez montada a função de verossimilhança, seria depois simples adotarmos algumas distribuições a priori para os parâmetros em causa e parâmetros do modelo, e assim poderíamos fazer uma abordagem bayesiana, certamente. A nossa motivação, que eu já tinha falado, vem do IPO, do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, e foi um trabalho que eu já tinha feito com o Antônio Pinto, numa perspectiva mais médica, isso é publicado na revista médica, nunca foi numa perspectiva estatística, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Nós tínhamos aqui pacientes de cancro da mama feminino, ok? Eu estou chamando a atenção do cancro da mama feminino, porque eu não sei se vocês sabem, o cancro da mama masculino também é um cancro que não é tão frequente quanto o feminino, mas que pode ocorrer. É menos frequente, mas é muito agressivo. Foi um outro trabalho que eu fiz com outra aluna, também com os dados do IPO de Lisboa, e nós tínhamos uma amostra menor, obviamente. E essa amostra menor mostrava que o câncer da mama masculino acontece, em geral, em homens mais velhos, mas quando acontece num homem mais jovem, é muito letal, é muito doloroso, porque é muito agressivo. E aí foi um trabalho que nós temos aqui, nós separamos os homens das mulheres e atuamos só com essa base de dados de cancro da mama feminino. Nós temos várias variáveis aqui, algumas já são conhecidas, como variáveis exploratórias, a idade, o estádio da doença, a ploidia, né, que de certa forma o tipo histológico e outras, né, o grau de diferenciação, existem muitas variáveis, algumas já são bem conhecidas, mas os médicos estão sempre a perguntar com aquelas que eles não há muito conhecimento, certo? E quando não há muito conhecimento, eles tentam sempre tirar o máximo de nós, assim, foquem nessas para ver se a gente consegue ter algum resultado interessante, porque o grande sonho dos médicos que trabalham com oncologia não é o tratamento a indicar para um paciente que está no estádio da doença 1 ou no estádio da doença 4. Eles já sabem o que fazem nesses dois estádios, ou seja, tem que ser mais agressivo no tratamento no estádio 4, menos agressivo no estádio 1. Mas se a gente conseguisse, tanto é que algumas vezes eu trabalho mais com o estadiamento 2 e 3, que é a grande dúvida, o que fazer com os pacientes que estão nesses dois estadiamentos, ok? Então, era só para chamar a atenção de vocês que uma grande preocupação dos médicos incide em dar informação sobre comportamentos mais sensíveis, muito agressivo para alguém que tem algo que não seja tão desenvolvido, ser também desvantajoso. Como vocês sabem, há duas variáveis respostas de sobrevivência, né, o tempo livre da doença e sobrevivência global. Como vocês também já perceberam, foi preciso criar dois indicadores de ocorrência de evento. O indicador delta 1 é o indicador 1 se teve recidiva, 0 caso contrário. O indicador o delta 2, como vocês estão vendo, 1 se teve a morte do paciente e 0 caso contrário.
Então, esse é o cenário que já foi explorado nesse trabalho de 1915, do ponto de vista médico. Coloquei aqui 2 histogramas para vocês perceberem que não é muito diferente o que acontece com o tempo livre da doença e a sobrevivência global. Na realidade, diferem pouco, mas a minha experiência é que os fatores de risco, quando atuam num, atuam no outro também. Nem sempre, mas esse é o meu sentimento. Nós fizemos aqui um coeficiente de correlação disso aqui, só para vocês perceberem que é obviamente correlacionado, é óbvio que são correlacionados, né? Uma está contida da outra, então aqui não há novidade, mas aqui foi só para garantir que estão bem altamente correlacionados. Depois, para esses 2 casos, para essa percentagem de censura, aqui vamos chamar 2 tipos de censura, né? Então, quer no ato da recidiva, quer no ato da morte. Então, pode haver censura. Nós tivemos essas percentagens, cerca de 66% para o tempo da recidiva e cerca de 74% para o tempo da sobrevivência global. Ok? Não é mal, né? Mas assim, mas Giovanni, então, qual foi o período que foi observado? Geralmente, eu acho que essa série, se não estou enganado, a Beatriz pode me corrigir, essa série vai por cerca de 10 anos, se não estou enganado, não tenho certeza, mas daqui a pouco eu consigo ver pelos gráficos, porque, como vocês sabem, no campo da mama tem um período de a recidiva, ela pode ocorrer no 5º ano, entre o 5º e o 8º ano, ok? Aí é mais frequente. Depois, os cenários, nós observamos o cenário 1, 178 pacientes com ambos os eventos, 51 pacientes só com a recidiva, com o evento da recidiva, 1 paciente morreu sem recidiva e 459 pacientes sobreviveram em ambos os eventos. Tá bem? Então, é isso que temos. Nós já aqui conseguimos também colocar a idade versus os 2 tempos de sobrevivência. Também é uma coisa que era interessante quando começamos a perceber, será que existe algum efeito não linear? E aí, como nós tínhamos a variável idade para um médico, e sobretudo para o campo da mama, por vezes, eles optam por fazer a sua dicotomização. Por quê? Porque a variável idade para esse campo da mama, geralmente não interessa saber se é antes ou depois da menopausa. Então, geralmente cria-se uma variável. Mas aqui, como eu já tinha feito várias vezes isso, eu fiquei curioso o que seria se nós não categorizássemos segundo a sugestão do médico e tentássemos ver se existe alguma associação entre a idade e o tempo de vida, o tempo dos 2 eventos, tá bem? Até os 2 eventos. Chegou, então, a hora dos modelos de regressão, e aí foi preciso atribuirmos distribuições para os 2 tempos, o T1, o tempo de sobrevivência, o T1 e o T2. Aqui vou ser muito sincero, foi uma questão mais de comodidade. Nós optamos por trabalhar com a Weibull, como é que não sei como melhor forma de chamar, com parâmetros de formas distintos e parâmetros de escalas distintos, ok? Para os parâmetros de forma, apresentamos aqui a possibilidade, que é sempre um ordenado na origem, um intercepto, como dizem os brasileiros, e alguns efeitos, ou não, efeitos não lineares ou não, para essas quantidades. Nesse caso aqui, nós só tínhamos uma variável contínua, com a variável contínua, que era a idade, mas eu coloquei aqui a expressão global, tá bem? Então, esse é um preditor linear, estamos a pensar na função de ligação, e aqui. O parâmetro de associação, da cópula, é o θ, também nós podemos fazer isto. Essa era a proposta. Nós já tínhamos fechado todo o trabalho pensando numa coisa desse tipo, pensando na idade contínua, pensando nisso tudo, e a implementação. Aí começou a complicar. E foi aí que nós começamos a ver que era preciso pensar um pouco mais. Aqui, só para chamar a vossa atenção, isso tem, depois eu explico mais à frente por que nós optamos para a colocação desse slide. Na realidade, só para vocês perceberem que, por vezes, trabalhamos com o log do TJ
e dessa forma aqui temos que pensar que os parâmetros não são exatamente aquilo que vocês estão vendo ali, mas sim tem que fazer a transformação inversa, então é só para chamar a atenção que temos que fazer essa correção na transformação. Eu vou dizer daqui a pouco por que eu fiz, nós fizemos essa opção, tá bem? Essa daqui, como vocês sabem, é a função de risco da Weibull, muito conhecida aqui, pensando já com covariáveis, e essa é a justificação. Quando estávamos a tentar programar isso tudo, a Beatriz descobriu que esse package que já existia na praça, que é o GJRM, Generalized Joint Regression Modeling, do Jean-Pierre, eu acho que é Jean-Pierre, Marra e da Radice. E aqui eu já vi que, coincidentemente, hoje, os dois, o Jean-Pierre e a Rosalba, fizeram a nova versão do package, hoje com a data 17/9/2021, mas esse aqui, como o trabalho foi feito antes, então está aí a última versão do package. Esse package tinha preocupação de lidar com modelagens de regressão univariadas, bivariadas, trivariadas, e tinha a opção de cópulas. E então foi aí aquilo que os portugueses dizem, então ouro sobre azul, ficamos logo contentes, num primeiro momento, com a possibilidade de não ter que programar tanto para ter resultados desse modelo proposto. Pronto, permite dados censurados, então estava tudo bem. Algumas opções de distribuições marginais, nomeadamente a Weibull, usar o médio de estimação de máximo de uso penalizado, que foi fácil depois perceber o que era concretamente aquilo, e lá optamos por fazer o uso desse package, e esses são os resultados que trazemos aqui, que são os resultados obtidos através desse package. Não, na realidade, há mais do que um package para o uso de cópulas, tá bem? Mas esse daqui tinha a particularidade de ter censura, que era aquilo que nos interessava, e ter várias opções, ou algumas opções, não várias, mas algumas opções de distribuições, nem todas bem desenvolvidas. Na realidade, nós já percebemos a posteriori que o Jean-Pierre e a Rosalba, eles tinham aqui feito um package muito específico para um problema que eles tinham e que deram sorte de conseguir fazer a generalização, mas com pouco desenvolvimento, ou seja, foi preciso contactá-los e saber concretamente como é que podíamos avançar uma vez. Desculpe, gente. Era só para dizer que nós fizemos a opção pela Frank devido a essas medidas de comparação. Acho que a Beatriz deve ter falado sobre isso. Nós optamos por um modelo, que era o modelo 5, que tinha um efeito de estágio da doença e ploidia, quer para o tempo de recidiva, quer para o tempo global, sobrevivência global, acrescido aqui dessa componente que vocês estão a ver, que é a idade, ok? Não encontramos efeitos covariáveis nos parâmetros de forma da Weibull e encontramos aqui um efeito de idade, um pequeno efeito de idade não linear para o parâmetro de associação. Essa parte, eu só quero chamar a atenção de vocês que na análise conjunta o grau de diferenciação não foi importante, contrariamente àquilo que aconteceu na univariada. E isso foi uma discussão que nós tivemos com o médico para poder perceber melhor. Para apresentar. Vocês estão a ouvir-me? Estamos. Sim. Pode continuar. Tá bem, obrigado. É que eu estava aqui em dúvida se vocês estavam ouvindo ou não, eu estava aqui já à rasca. Estava ouvindo. Se você puder ocultar essa barrinha que está superior e colocar em full screen, eu esqueci agora a palavra em português. Assim?
Isso, Assim e mesmo. só clicar na Siri minimizar da barrinha que está logo em cima da tabela, tá vendo? Não estou vendo, mas clicar o quê, Michel? Não estou percebendo. Logo em cima da primeira tabela tem uma barrinha. You are sharing. You are sharing your entire screen. Aí do lado tem um botãozinho de minimizar, no cantinho direito, tá vendo? Já está. Pronto. Tá bom, já está minimizado. Ok. Gente, hoje está difícil, mas vamos conseguir. E, como dizia minha avó, eu sou um homem de fé. Então, sigamos. Só para chamar a atenção que nós fizemos uma comparação entre o modelo conjunto e o modelo univariado, ok? A coisa mais importante é que o grau de diferenciação não foi importante no modelo conjunto, contrariamente ao modelo univariado, e quando fizemos esse estudo, o médico achou que para esse caso aqui fazia mais sentido o conjunto, mas é sempre isso muito complicado. Depois, aqui, temos as funções splines, que é para análise conjunta, para sobrevivência global, para a idade, ok? Depois, a univariada, como vocês estão a ver, a sobrevivência global, a idade, o efeito é abruptamente decrescente, enquanto que na univariada há uma oscilação, há uma parte crescente e outra decrescente relativamente à idade, ok? Aqui, nós não estamos muito convictos que isto possa ser importante, apesar do modelo ter detectado uma importância da idade no parâmetro de associação, aqui não, vocês estão vendo que está muito perto de uma reta, então não me parece que seja a coisa mais importante a retirar aqui desse efeito não linear. Ok? Nós, só para dizermos, estimamos essa quantidade o tal de kernel, e realmente tem uma boa relação, associação, desculpe, e depois nós fizemos aqui algumas comparações. Essa parte não vou chamar muita atenção, mas porque a parte que não nos favorece muito, nós temos aqui problemas no início e na parte final, então eu vou passar por cima. Conclusões. O nosso objetivo inicial, eu acho que era exatamente perceber a associação entre o tempo livre da doença e a sobrevivência global. Nós conseguimos captar essa associação, que já era esperado, mas não com essa força. Foi isso que nós concluímos daqui. Nós tivemos dificuldades em lidar com altas taxas de censura, esse é um fato, ok? Isso fez que nós pensemos para o futuro, ou pelo menos algumas ideias, que para além de trabalhar com o tempo livre da doença e a sobrevivência global, talvez o mais interessante seria trabalhar com o tempo livre da doença, o T1, e a diferença entre o tempo 2 e o T1. Essa talvez seria a parte mais importante. Apesar que os médicos não ligam muito para essas duas componentes. Eles gostam sempre daquela outra coisa, mas essa é a nossa conclusão para o final. Algumas referências, nem todas estão aqui. Um agradecimento especial ao FCT por ter financiado a minha investigação até o momento. Muito obrigado. E aqui o meu e-mail, para caso alguém queira, Giovanni.silva, técnico Lisboa PT. Desculpem essa coisa toda. Ok. Giovanni, acontece. Isso aí é muito comum. Faz parte do nosso mundo atual, virtual. Estamos ouvindo. Eu vou abrir agora para... Combinado. Eu vou abrir agora para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A Thalita quer. Thalita. Então, Thalita, por favor. Olá. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você comenta que lá você usa para o T1, para o T2, a distribuição Weibull, eu poderia estar pensando em distribuições diferentes, igual eu faço no modelo conjunto, talvez a Weibull e talvez o T2 ter um comportamento diferente? Poderia. Ou isso não acontece? Daí ele também consegue... Sim, poderia. A opção T1 e T2, na realidade, era... desde que eu transforme tudo que eu tenho em conjunto em marginais, eu posso escolher a marginal que eu queira, né? Não há um acordo comum, né?
nós ficamos foi limitados a aquelas que estavam disponíveis no package, tá? Então foi só mais ou menos isso. Talvez outras disciplinas, sobretudo algumas que são feitas generalizadoras, possam ser mais apropriadas e possam, nomeadamente, melhorar nosso gráfico de resíduos, penso eu. Ou até mesmo se conseguisse implementar elas, né? Sim, certamente. Quando falo em modelo conjunto, eu penso no modelo conjunto que eu trabalhei. E eu poderia também estar utilizando, igual eu trabalho, assim, quando tem um modelo longitudinal e um modelo de sobrevivência, que foi o que fizemos, pensar em 2 tempos diferentes e trabalhar no modelo conjunto também, no joint model. Não, no seu caso, você tinha o T1, era uma variável, na realidade, discreta, que era logaritmizada, transformada, e ele é contínua. E o seu T2 era o T sobrevivência, e sim é censurado. Então, tem que ter algum cuidado. No T1, você não teria censura, só teria valores observados. É só que você tem valores observados de forma longitudinal. Então, você tem vários valores observados. Aqui na Beatriz, não. Tem só o T1 e o T2. Não tem, para o T1, não existe várias medidas para o T1. Isso é... Entendi. Porque eu fiquei pensando em modelo conjunto e fiquei pensando, será que isso realmente também eu conseguiria... Então tá bom, era só isso. Parabéns, Beatriz, pelo trabalho. Mas não é... Sim, imagina. Fica mais difícil, Thalita. Então tá bom. Obrigada, professor. Alguém mais quer fazer um comentário, alguma pergunta? Eu vou voltar a falar. Eu já durante a tua ausência, eu e a Bia, Danilo, aproveitamos o espaço e conversamos bastante. Mas eu ainda, talvez você que já trabalhou bastante com o modelo de fragilidade, eu queria saber qual que é a relação entre o coeficiente de correlação que você encontra usando a cópula, né, o coeficiente lá de Pearson, qualquer uma das cópulas, com o parâmetro de heterogeneidade não observada dos nossos modelos de fragilidade. É a mesma? Depende da cópula? Sim. Aqui, Vera, eu optei por uma abordagem 2. Ou seja, tu estás mais acostumada a trabalhar com efeitos aleatórios. Eu tenho feito vários trabalhos com efeitos aleatórios para juntar as duas coisas. Este trabalho não foi preciso. Não foi preciso usar efeitos aleatórios. Porém, se houvesse efeitos aleatórios, eles seriam um bom concorrente ao nosso trabalho, porque a maneira... Qual é a questão que está em causa, que é no cenário, que é no outro? Que se faz. É preciso ver a associação entre os tempos. Aqui eu tenho 2 tempos e para fazer associação. E aí a associação é feita através de cópulas, do tal parâmetro de associação. Quando pensamos em análise de sobrevivência, então, nesse caso, o que é comum é colocar fragilidade para o paciente. Então, para captar a correlação entre os tempos dos pacientes, colocamos fragilidade. E a fragilidade pode servir também para comparar 2 tempos. Ou seja, tem gente que faz muito isso. Olha, o trabalho da Thalita foi isso. Ela tinha um tempo, que era o tempo, número de células CD4, e o outro é o tempo de sobrevivência, e ela associa os dois, não se preocupa com a função conjunta. Ela associa os dois com efeitos aleatórios. Isso é uma abordagem alternativa. Então, você acha que é concorrente, não assim, eu posso optar por um ou outro, você acha que essa correlação, esse parâmetro que eu estou dizendo, que mede a heterogeneidade e a dependência, pode ser a mesma correlação lá da cópula? O meu teta, ele serve para medir a associação entre os 2 tempos. No teu caso, os tempos de fragilidade, tu tens a variância da distribuição de fragilidade para medir essa associação. Isso. Sim. Então, eles estão fazendo o mesmo trabalho. Então, se eu pegar e colocar efeito aleatório nesse conjunto aí com a cópula, é coisa a mais. Ela não vai... eu acho que aí tu introduz 2 parâmetros de associação. Tá vendo? Mas eu não sei, pode ser que dê uma over parametrization, uma coisa assim, não sei o que é que pode dar. Mas, geralmente, a opção
ou usa cópulas ou usa efeito aleatório. Ou usa efeito aleatório. Ah, legal. Interessante. E aí, gente? Mais pergunta? Não, é o Michel que vai falar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu costumo Giovanni, dizer... Oi. Eu costumo dizer que, quando é trabalho conjunto, um apresenta e o outro dá as respostas. Então, a Beatriz espero que tenha respondido algumas das coisas. Respondeu, nós conversamos legal aí, viu? Boa. Ela falou que faz quase um ano que ela não mexe com o tema, mas está na cabeça ainda. Boa. Giovanni, só uma curiosidade, Giovanni ou Beatriz. Isso é pergunta de leigo, sabe? Certo? Eu não sei, eu sei zero de análise de sobrevivência. Mas eu vi no seu slide 14 que você faz uma representação vocês fazem, né? Uma representação da verossimilhança em termos da função Hazard, não é isso? Acho que é Hazard, né? Sim, é uma possibilidade, Ah, tá, é uma possibilidade, não é a abordagem que vocês estão... Ah, tá, porque nesse contexto a cópula muda, né? Quando você... Sim, exato. Em sobrevivência, Michel, quando nós temos sobrevivência, podemos apresentar a função de verossimilhança em vários cenários. Algumas pessoas preferem a função de sobrevivência, colocar lá, outros preferem a função de risco, e aí, consoante aquilo que a preferência, nós podemos colocar uma coisa ou outra. Uhum. E uma outra coisa que me chamou a atenção, você mostrou 2 histogramas acho que é dos tempos, né, no slide 16. O primeiro, são bem parecidos, mas o primeiro, vocês chegaram a cogitar, ou só eu mesmo aqui olhando, fiquei com essa sensação de um indicativo de bimodalidade? Não chegamos. Ficamos com... Porque aí seria aquela sugestão, acho que da Thalita, que fez uma sugestão, de procurar outra distribuição, se calhar uma mistura, para poder caracterizar melhor. Eu acho que os nossos gráficos de resíduos sofrem um pouco nesse trabalho, porque não aprofundamos mais aquilo que vocês estão a sugerir, as especificidades. Ficamos por base só numa distribuição. Entendi. Uma última para deixar você em paz, tá bom? Você falou... Aí é mais curiosidade minha. Você falou que, mais ou menos nesse estágio onde eu estou aqui, nesses meus comentários, você falou sobre o tratamento que é empregado, né? Quando o problema está no estágio 1, é pouco agressivo, quando está no estágio 4, ele é muito mais agressivo. Quando está no estágio 2 ou 3, é que não se sabe exatamente o que fazer. Essa é uma pergunta de médico, Continuam sem isso. Não, é mais curiosidade, agora fiquei curioso. Continuam sem essa resposta, não é isso? Não, eles acabam por usar os tais biomarcadores. O ploidia é um tal biomarcador. E consoante os diploides têm a maior sobrevivência, da maior sobrevivência do indivíduo, os aneuploides não, eles apostam muito nos biomarcadores para definir o tratamento. Ok? Aqui, nós não tivemos muito biomarcadores. Ficamos pela idade, pelo estágio da doença, que já são conhecidos. O único biomarcador que se destacou era binário. E aí, o que nós notamos era que realmente o diploide, quem tem né, como diploide, aumenta a sobrevivência do paciente e portanto, eles pode ser um grande biomarcador. Ficou constatado que a ploidia pode ser um bom biomarcador para esses pacientes. Pelo menos foi isso que a única conclusão. Agora, o ideal seria ter mais do que um biomarcador. Eles têm vários, né? Mas, como vocês sabem, não podemos ter muitas covariáveis, porque depois, com poucos dados, depois as coisas não avançam. Sim. Ok. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Giovanni e parabenizar pelo trabalho, tanto o Giovanni como a Beatriz. Bem interessante, a apresentação foi bem interessante, bem elucidativa. Então, obrigado mais uma vez, Giovanni.
Eu também quero agradecer muito, né? Aproveitar, agradecer e ter o prazer, né, de vê-los aqui, né, Giovanni, o prazer em conhecer a Beatriz e nosso amigo Daniel, o Danilo, né, que está também de longe aqui nos prestigiando, é muito bom, gente. Mesmo virtual, pode ter certeza que não é tão bom do que abraçar, né? O nordestino, então, né, Giovanni e Michel, que gosta daquele abraço, né? Gostoso, né? Agora não, só de longe. Só de longe, mas já tá bom, já serve para alguma coisa, tá bom? Então, tá foi bem. muito, muito legal, um trabalho bem interessante, e quem sabe, né, Giovanni, futuras pesquisas conjuntas, né? Que a gente faz tempo que a gente não publica nada junto, né? Vamos pensar nisso, Fera. Vamos Você a sabe isso. que eu estou com um aluno que está aqui, ó, Felipe Rodrigues, que eu botei ele para voltar a trabalhar com modelo de fragilidade aditiva. Olha, veja. O pessoal de fragilidade aditiva tem a vida facilitada nesse package que a Beatriz trabalhou. Não é muito difícil fazer isto. Com os avanços computacionais, existem truques para avançar mais com a análise de fragilidade aditiva. Olá, Felipe. Pega o contato da Bia aí do Giovanni, viu? Tá escutando, Felipe? Olha, o Felipe foi embora. Não, o Felipe tá aí. Eu falei para ele, ó, o Giovanni é o expert em fragilidade aditiva. O pessoal não tem muita publicação. Você sabe que o último trabalho de fragilidade aditiva estava citando o nosso trabalho. Olha. Porque as pessoas hoje vão mais para os GAMs, que é o Generalized Additive Model, e esquecem que também... Mas, às vezes, é importante também não procurar modelos de riscos proporcionais, mas sim modelos de riscos aditivos. Acho que é uma alternativa boa, quando não ocorre. Exatamente, é isso que o Felipe está se propondo aí a trabalhar no doutorado dele. Tá bom, Felipe, boa sorte. Vou só interromper a gravação, tá bom? Isso. Não estou interrompendo nada além disso, só a gravação. Vamos bater uma palminha aí, abre os microfones, pessoal. Ótimo, Obrigado a todos. Espero que todos tenham aproveitado alguma coisa, mesmo com a interrupção, mas aqui com a substituição forçada da Beatriz, tenham percebido alguns... Toda resolução de problemas a gente tem sempre altos e baixos. Foi isso que nós encontramos também aqui neste, e tentamos ultrapassar um, e outros não foram tão simples de ultrapassar. São pequenos passos que você levam a caminhar, correto? É verdade.